Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa agenda da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus universitário de Tangará da Serra. Eu sou o professor Dr. Samuel Lima, da UNEMAT, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários PPGEL, aqui do campus de Tangará da Serra, e dou muito boas-vindas aos internautas, a vocês que estão presentes aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso evento Experiências Interdisciplinares na Pós-Graduação Brasileira. Deixem os seus comentários, deixem as suas curtidas, deixem as suas dúvidas, tudo será transcrito, tudo será verbalizado para os palestrantes logo após a palestra de cada um deles, tudo bem? Agora eu vou falar um breve resumo sobre o evento. Essa noite, essa palestra, Experiências Interdisciplinares na Pós-Graduação Brasileira, organizada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, campus de Tangará da Serra, reúne pesquisadores das ciências humanas da UNEMAT que congregam um grupo de pesquisa, um conjunto de projetos que propõe uma reflexão sobre o papel das ciências humanas no Brasil, né? Que propõe o pensar sobre as ciências humanas no Brasil e um debate sobre a interdisciplinariedade nessas questões. Objetiva-se, portanto, pensar neste lugar das reflexões humanas e ponderar sobre suas formas de produção de conhecimento que ampliem um pensamento estritamente disciplinar e uma metodologia de comprometimento, considerando as complexidades e os fenômenos culturais, sociais e históricos de um Brasil na Amazônia legal. Quer-se pensar sobre a constituição de abordagens teórico-metodológicas no desenvolvimento das práticas de pesquisa que se traduzam em ensino e extensão na e para a Amazônia legal. Nesse primeiro momento, eu chamo o diretor político-pedagógico do campus, o professor Ariel. Professor Ariel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos professores, aos nossos convidados, ao pessoal que está na parte técnica aí, a Maria. Cumprimento o nosso professor José Pereira, que está à frente desse projeto, coordenando ou presidindo essa comissão. Também os nossos convidados, o professor Frederico, da UEL, e o professor Rodrigo, da UFSCar. Dizer que o nosso campus, nós temos 9 cursos de graduação, nós temos 4 cursos de mestrado, um doutorado próprio e um doutorado em rede, a rede Bionorte. Então, são 2 doutorados e 4 mestrados. Então, é uma satisfação para a gente quando a gente vê os professores trabalhando nesse processo para trazer mais programas para o nosso campus. A nossa universidade, a UNEMAT, ela, nos últimos anos, ela investiu muito em programas em parceria com as outras universidades, através dos Minters e Dinters, né? Então, foram a qualificação de vários docentes, né? Então, aqui o professor Rodrigo da UFSCar foi um dos últimos aí que a gente teve, que foi um programa aí, um Dinter em Sociologia. Tivemos também, recente, um Dinter com a UERJ, em Ciência Política, um em Administração e em Contábeis Dinter também com a Unicinos. Então, a universidade qualificou seu corpo a nível de doutorado e agora ela espera justamente isso, né? Que os nossos professores montem as APCNs para trazer ou para formar programas dentro do nosso campus, dentro da nossa universidade. E o campus de Tangará está aqui para apoiar e para ser parceiro nesses projetos, para a gente conseguir realmente consolidar a pós-graduação, consequentemente, a pesquisa e o fortalecimento do ensino na nossa universidade. Então, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos aos nossos convidados, aos nossos professores também que estão assistindo aqui, né? A professora Valnice entrou aí também, professora Ana, sejam todos bem-vindos e desejo uma noite de boas discussões e reflexões sobre esse tema e sobre essa proposição aí do nosso campus das humanidades, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ariel Lopes. Nós a quem agradecemos, os internautas. Eu reitero aqui a participação efetiva dessa noite da comissão organizadora,
o professor José Pereira, a professora Josete Maria Canguçu, a professora doutora Ana Andruchak, a professora doutora Marinês da Rosa e o professor Dionis. Reitero aqui a importância do trabalho em equipe para que esse evento, para que essa live, para que essa noite muito importante aconteça. Dando prosseguimento, né, às nossas sessões, eu chamo aqui o mediador dessa noite, o professor doutor José Pereira Filho, professor de metodologia científica aqui da Unemate, do campus de Tangará da Serra. Chamo para esse debate muito gostoso, muito proveitoso. O professor José é um grande colega, um grande parceiro, e eu tenho certeza que vai mediar de uma forma brilhante todo esse debate aqui. Seja muito bem-vindo, professor José. O senhor nos ouve? Acho que o professor José talvez tenha tido algum problema de conexão. Acho que vai se restabelecer. Professor José, vamos aguardar um pouquinho para ver se o professor José Pereira se restabelece na sua conectividade. Esses problemas sempre acontecem, tá, pessoal? O mundo virtual sempre tem dessas coisas. Bom, eu acredito que o professor tenha tido algum problema de conectividade, então eu vou chamar para a mesa, eu vou esperar ele se restabelecer, certo? Eu vou chamar os nossos dois convidados de hoje à noite, o professor Dr. Frederico Fernandes, da UEL, e o professor Dr. Rodrigo Constante Martins, da UFSCar, Federal de São Carlos. Sejam muito bem-vindos. Eu dou as boas-vindas ao professor Frederico, ao professor Rodrigo Constante, e peço que inicialmente o professor Frederico dê as suas boas-vindas ao evento e logo após o professor Rodrigo Constante. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Samuel. Quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui. Agradecer ao convite e parabenizar toda essa equipe que está envolvida com esse evento importantíssimo, com temática importantíssima nesse momento. Muito obrigado, professor Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. Também quero agradecer o convite, cumprimentá-lo, cumprimentar o Frederico, cumprimentar o José Pereira também, parabenizá-los pela organização do evento, né? Fazendo coro também à observação do Frederico, um evento com um tema tão importante, e dizer que é uma grande satisfação poder estar com vocês, ainda que remotamente, à distância, mas poder enfrentar esse debate na noite de hoje. Nós é quem agradecemos, a Unemate, no geral, não só o campus de Tangará da Serra, mas sobretudo o programa de pós-graduação, certo, professor Frederico e professor Rodrigo. O professor José conseguiu se restabelecer. Professor, o senhor quer tomar a fala? Seja muito bem-vindo novamente. Boa noite, boa noite. Eu perdi aqui momentaneamente o contato. Boa noite aos internautas, boa noite, professor Ariel, professor Frederico, professor Rodrigo, e em nome da comissão de APCN interdisciplinar, que congrega um conjunto de professores em distintas disciplinas e áreas do conhecimento, né, nós agradecemos a todos pela participação. E eu inicio, então, nessa mesa, com a identificação de crise das humanidades no Brasil, convidando o professor Frederico Garcia Fernandes, da Universidade Estadual de Londrina, para sua fala de 30 a 40 minutos. O professor é graduado em letras, com mestrado e doutorado, também em letras. Tem 2 pós-doutorados, sendo um pela Universidade de Bolonha, na Itália, e um segundo
pós-doutorado pela Universidade do Canadá. Desde 1998, é professor junto à Universidade Estadual de Londrina, em que desenvolve atividades de ensino e pesquisa com alunos da graduação e da pós-graduação. Atualmente, coordena o portal de poéticas orais. Em 2018, ele foi professor visitante junto à Minning University da China e coordenou o Comitê de Assessoramento em Letras, Linguísticas e Artes da Fundação Araucária entre 2013 e 2017. Foi presidente da ANPOL, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, entre os anos de 2018 e 2021. Sua principal contribuição está em refletir sobre a produção poética na letra e na voz, tendo como enfoques a investigação de mitos, lendas e causos de moradores ribeirinhos do Pantanal sul-mato-grossense, a poesia urbana de rappers londrinenses e a poesia neovanguardista performática circulada em festivais poéticos italianos. As áreas de interesse e de pesquisa se voltam principalmente para as relações entre oralidade, sonoridade e literatura. É autor de vários livros e artigos e tradutor de algumas obras. Com esse belíssimo currículo, que com certeza contribuirá no nosso processo que está em andamento, eu convido o professor doutor Frederico Garcia Fernandes. Com a palavra, professor. Obrigado, Zé Pereira. Obrigado pela apresentação, pelo carinho, pela receptividade. A gente vive um momento tenso de polarização e nada mais do que discutir a crise das humanidades nesse momento, porque a crise das humanidades é reflexo também desse contexto histórico a que nós chegamos, que é um contexto histórico que não é característico do Brasil, né? A América do Norte traz alguns dados, alguns elementos bastante significativos nesse sentido. A Europa vem manifestando ali em vários países essa polarização e essa dificuldade de uma construção política por meio do diálogo, por meio da amizade, por meio do fazer coletivo, e eu acredito que isso tudo tem a ver com o tema da mesa de hoje, que é a crise das humanidades. É um prazer enorme estar aqui, podendo ter vocês como interlocutores e também ter aqui o professor Rodrigo da UFSCar como interlocutor de uma outra área que eu acredito que será bastante profícuo para o nosso debate. Eu peço para Maria a gentileza de projetar os slides que eu preparei hoje aqui, né, para essa fala, que eu vou fazer com vocês, os meus 40 minutos, buscarei não ultrapassar esse tempo que me foi dado, né, mas até eu gostaria de pensar essa fala como uma roda de conversa, um bate-papo, né, em que a gente pudesse, a partir dela, criar outras interações, criar reflexões, se pensar nesse fazer do pesquisador, se pensar nesse fazer das próprias humanidades. Eu intitulei essa fala minha, assim, de humanidades ou a arte de fazer limonadas, né? Porque partindo da ideia do bordão de que se te dá um limão, faça uma limonada, que é o bordão da crise, né? Mas como que a gente vem fazendo limonadas, né, eu diria, desde a segunda metade do século XX até os dias atuais, né? E qual é essa limonada e como que o limão chega efetivamente para as humanidades? Então, eu vou falar, vou tratar na minha fala alguns desses tópicos aqui com vocês. Para eu contextualizar essa crise das humanidades, eu peguei aqui na verdade, são três ensaístas, né? O Antônio Banfi, o Hélio Franzini e a Paula Galimberti, né? Que são três humanistas italianos que produziram um ensaio, Não Dispare contra o Humanista, o desafio da avaliação, que é um ensaio pensado na crise das humanidades na comunidade europeia,
mas que eles trazem um contexto, uma reflexão bastante significativa para a gente pensar em que momento que essa crise se institui, né, das humanidades, ou como que nós podemos observá-la, quais são as características dela. Um dos aspectos que Hélio Franzini aponta é o argumento de Jean-François Lyotard, né, da condição pós-moderna, que é o fim das metanarrativas, e por conta do fim dessas metas narrativas ou de uma teoria de um pensamento que desse conta de explicar as relações humanas a partir de diferentes ordens, né, que sejam econômicas, sociais, culturais, como uma grande teoria, as grandes teorias, por exemplo, do iluminismo, ou as grandes teorias, ou até a teoria marxista mesmo, que daria conta dessa explicação, que constitui uma grande metanarrativa. Com o fim delas, as humanidades elas acabam caindo num grande desprestígio, né? Virando um conhecimento de caráter exótico, um conhecimento mais aplicado a um valor cultural do que propriamente a uma compreensão dinâmica, uma compreensão total da sociedade. Né, ou uma busca, não diria que a gente traz intelectualmente essa compreensão total, mas pelo menos essas metanarrativas elas trariam essa tentativa de uma compreensão total da sociedade. O Franzini aponta essa característica como algo fundamental. A Paula Galimberti, ela fala da natureza das comunicações das humanidades, ou seja, as humanidades, elas pensam em sua língua vernácula. O que isso quer dizer, pensar em sua língua vernácula? O pensamento humano é voltado para a comunidade na qual o intelectual está interagindo, na qual o intelectual tem uma participação e, portanto, interagir com a comunidade, interagir com o local, faz do intelectual humanista um intelectual orgânico, no sentido gramsciano do termo, né? E o que acontece com a academia, principalmente a partir da segunda metade do século XX? Ela se torna uma academia anglófona, sobretudo, né? Em que as comunicações, os debates, o prestígio acadêmico e universitário se dá principalmente dentro da perspectiva do falar o inglês, de produzir na língua inglesa, né? E o que a Paula Galimberti coloca dentro dessa perspectiva linguística é algo muito interessante. Ela fala assim, olha, a partir do momento que a gente coloca uma outra língua, a gente perde essa relação do falar para a comunidade, falar para quem está próximo, furar a bolha, efetivamente furar essa bolha acadêmica e saber conversar com os bairros que estão nos entornos, né, das universidades no Brasil afora. Então, quer dizer, um aspecto linguístico também, a natureza da comunicação, acaba influenciando sobremaneira nessas relações da produção do conhecimento. E algo que também a gente pode acrescentar, e eu vou falar ao longo da minha fala, né, da importância da gente pensar em divulgação científica e como nós podemos ter uma divulgação científica numa linguagem que acesse efetivamente a comunidade, acesse efetivamente os diferentes grupos sociais que não fazem parte da academia, né? Porque o modelo acadêmico de produção volta-se, sobretudo, para uma produção de artigos, livros, capítulos de livros, que acaba ficando muito dentro da bolha, ou seja, a gente acaba sendo lido pelos pares, mas isso acaba não tendo esse atravessamento social. Então, essa natureza da comunicação ela tem que ser repensada, ela tem que ser problematizada. E um aspecto que o terceiro ensaísta desse livro traz, que é o Antônio Banff, que me parece ser bastante significativo também, é a da crise da avaliação. E a crise da avaliação se dá, sobretudo, nos anos 50, quando as agências, no meio da corrida espacial, né, os países começam a investir bastante dinheiro nas agências espaciais, principalmente Rússia, União Soviética e Estados Unidos, à época, no contexto da Guerra Fria, eles começam a investir bastante recursos nas suas agências espaciais, e esses recursos eles não têm um efeito prático, né? Muitas pesquisas usando aqui um trocadilho, literalmente vão para o espaço, porque elas não têm a sua aplicabilidade, mas a sociedade, então, começa a cobrar
dessas agências e, sobretudo, universidades envolvidas com eles, relatórios e um retorno de como que esses recursos investidos eles estão sendo efetivamente aproveitados. E qual foi a grande saída à época que foi criada? Foi colocado um grande trojão, um grande cavalo de Troia ali dentro da academia, e esse cavalo de Troia foi a bibliometria. Ou seja, o entendimento de que nós produzimos e produzimos bem, estamos dando um retorno do investimento social pelo número de artigos, pelo número de capítulos de livros, pelo número de patentes geradas, ou seja, pelo número da produção, uma produção quantificada, mas não uma produção qualificada, né? Então, essa crise, ela é uma crise que atravessa a pós-graduação nos dias de hoje. E eu vou demonstrar por quê. No Brasil, né, eu vou pegar essa relação do produtivismo, eu pego aqui da minha área, que é Linguística, Letras e Artes, eu pego aqui um trecho do relatório trienal da CAPES, em que os coordenadores da área de Linguística, Letras e Artes, eles acabam observando à época que nós temos ali, né, uma quantidade enorme de produtos que passam ali, no caso, né, de 30 mil produtos em produções técnicas, que passam de 30 mil e que, segundo eles, não deveriam ser contadas para avaliação, né? Ou seja, o que eles apontam, o que eles indicam é efetivamente que a gente acabou construindo verdadeiros monstros numéricos, né? E monstros numéricos que as próprias coordenações de área na CAPES, no processo de avaliação da pós-graduação, elas não têm como dar conta de dizer se a quantidade é que faz a qualidade ou não. E isso vai se refletir, por exemplo, na lógica, né, do fator de impacto, que algumas áreas do conhecimento, sobretudo chamadas ciências duras, as físicas, né, as físicas exatas, enfim, acabam adotando como referencial. O fator de impacto ele acaba tendo dois grandes problemas que eu gostaria de citar aqui com vocês. O primeiro é que o fator de impacto ele é agenciado por um conglomerado de editoras, né, de publicação, que garantem a publicação de várias revistas nos Estados Unidos, né? Então, a gente está falando ali de um oligopólio financeiro muito bem caracterizado na cultura norte-americana e que, por meio desse oligopólio, ele produz aquilo que é considerado o maior fator de impacto ou não. O segundo grande problema é que dentro do fator de impacto, a gente pode pensar ali artigos que são citados não pelo mérito científico, mas sim pelo desmérito científico, ou seja, é a citação de um artigo, e isso gera fator de impacto, que diz exatamente que aquele artigo ele não tem uma aplicabilidade ou ele tem um erro metodológico, ou seja, é um artigo que serve negativamente como um exemplo daquilo que não deve ser feito, tá? Então, ele acaba também tendo um fator de impacto. Outro aspecto, né, é que não apenas a área de Linguística, Letras e Artes, ou Linguística e Literatura, como é chamada hoje em dia na CAPES, né, se deu conta de que estávamos produzindo grandes monstros numéricos, né? Os avaliadores, né, do Plano Nacional de Pós-Graduação, a comissão que instituiu o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, e vejam vocês, a gente está vivendo um momento importantíssimo na pós-graduação brasileira, que é uma comissão que já foi instituída para criar o PNPG 2022-2032, que é um debate que será enfrentado por todas as áreas do conhecimento,
né? Mas essa comissão já entendeu que a quantidade, ela por si só, ela não é eficaz enquanto um grande instrumento de avaliação da pós-graduação. Tanto é que na última trienal, os coordenadores eles responderam o quê? Uma seleção de artigos. Então pega aí os artigos que vocês consideram mais impactantes. Isso dá um problemão danado na cabeça de todos os coordenadores, né? Porque como que eu vou medir esse impacto, sendo que você não tem nenhuma diretriz, nenhum procedimento de compreensão ou um debate feito pela própria agência que financia, que é a CAPES, de compreensão de como que pode ser esse impacto. Então, a gente está falando de um sistema de avaliação instituído em agências no Brasil, na América do Norte, na Comunidade Europeia, que podem ser entendidos como agências extremamente caras, né? Que trazem ali, que fazem um gasto num sistema de avaliação que pode ser um gasto a ser investido, inclusive, na qualificação docente e discente, né? Em recursos para os próprios programas, mas a gente insiste no modelo de avaliação que ele é extremamente caro no país, né? E que tem produzido vários malefícios, como, por exemplo, uma postura individualista e competitiva entre programas, né? A criação de determinados mitos científicos e o esvaziamento ali do debate sobre como que nós podemos crescer e nos qualificarmos juntos e não competindo uns com os outros, tá? Então, tem esses problemas ali que são pontuados na qualificação, nessa produção numérica. E onde entra as humanas nisso tudo? Diagnóstico, ouçam bem, guardem bem essa sopa de letrinhas aqui, né? Que a gente fala Ksala, né? Diagnóstico Ksala e sua importância para as humanidades. Aqui é um momento que eu quero apontar no Brasil de extrema importância para a gente repensar essas relações produtivistas e repensar, inclusive, essa crise das humanidades. Eu quero dizer que essa crise das humanidades, por exemplo, na primeira metade do século XX, um físico que não citasse um filósofo teria sua tese em pleno descrédito. Hoje em dia, um filósofo é considerado produtor de uma ciência inútil, isso entre aspas, né? De uma ciência inútil. Mas é isso que pesa num determinado senso comum entre em diferentes classes sociais e até em posturas governamentais. Eu quero lembrar aqui um ministro da educação do atual governo chamado Abraham Weintraub, que teve a displicência de ir para uma audiência pública em pleno Congresso Nacional e detratar as humanidades, dizendo que eram ciências e pesquisas que não levavam a nada, né? Criando esse mito, né? Ou reforçando a ideia de alguns mitos que, por exemplo, nós produzimos uma ciência que é completamente inútil para a sociedade, e o segundo mito de que o cientista formado pelas humanidades, ele não terá espaço de trabalho, o que é uma grande inverdade, tá? E nesse ínterim, né? Na verdade, começou em 2016 e finalizou em 2018, né? Esse diagnóstico do Ksala, que é um diagnóstico. O Ksala é ciências humanas, ciências sociais aplicadas, letras, linguística e artes. Então, ali quem somos? Nós estamos falando de várias grandes áreas que compreendem, no Brasil hoje em dia, em torno de 67 mil pesquisadores. Por meio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o Fórum Ksala, o FKsala, né,
organizou e articulou junto com o CGE, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, esse diagnóstico. Então, esse diagnóstico é um documento importantíssimo, que vocês podem entrar no site, coloquem ali, cge.org.br, né, e busquem no site do CGE, Diagnóstico Kizala, ele está disponível para ser baixado. Eu diria da suma importância dele, que qualquer pesquisador das ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes, deve ler esse documento para se entender enquanto pesquisador no Brasil. Ele é de suma importância, esse diagnóstico, né? Então, ele demonstra o quê? Vários dados. Eu não vou cansá-los hoje aqui, né, falando desses dados que o Kizala traz. Vocês podem acessá-lo, ir lá, e vocês vão perceber. Mas ele fala, por exemplo, né, quem somos, os 67 mil pesquisadores da área, fazendo recortes por cada grande área, né? O que produzimos e o que pesquisamos, né? Então, é muito interessante que foram feitas ali nesse recorte de 2006 a 2016, mais de 96 mil teses e dissertações. Olha o volume gigantesco de produção das Kizala, né? 96 mil teses e dissertações, fora milhares de artigos, livros, traduções e outros produtos, palestras e tal, que também são computados aqui nessa categoria. Mas o que é mais interessante, desse volume imenso, gigantesco, impenetrável de obra, que é um problemão também, né? O problema desse produtivismo, o problema desse monstro numérico, e aí depois eu vou falar um pouco da sociedade do desempenho que pensa esse monstro numérico e alimenta ele, né? A partir desse monstro numérico, então, o que a gente tem ali? A gente tem no Kizala a ideia de você construir cartografias, que é o quê? É você pensar metadados em torno dessas pesquisas para entender o que esses pesquisadores estão fazendo. Então, nós temos algumas nuvens que são colocadas ali, que sinalizam claramente a importância das humanidades para a construção de políticas públicas, para a discussão do debate sobre a saúde, para a discussão do debate sobre a educação, sobre a internacionalização, que são temas com os quais dialogamos, inclusive, com outras áreas do conhecimento. Eu, atualmente, estou respondendo por uma das coordenações desse fórum, somos 5 coordenadores no fórum, né? Eu respondo por uma dessas 5 coordenações, estou ali há uns 4 anos, já trabalhando com os colegas do fórum, com as associações, e é muito significativo nós pensarmos que esse diagnóstico ele tem que ser atualizado. Isso, então, torna-se uma grande bandeira nossa, do Fórum Kizala, né? A atualização desses dados. Outro aspecto que nós identificamos ali, né? Dados geográficos de distribuição das humanidades, né? Eu vou colocar aqui, né, a imagem do livro. Existem várias cartografias, né, que vocês podem baixar em PDF também, mas existem várias cartografias que demonstram geograficamente como que nós temos ali, né, a região sudeste, principalmente São Paulo, como um polo gerador de pesquisadores no Brasil, de 2006 a 2016. E onde estão concentrados esses pesquisadores? Então, o que a gente vê no país é que há uma distribuição geográfica muito tênue, muito opaca na região norte, centro-oeste e nordeste, né? E uma distribuição e um número de pesquisadores e programas muito grande, sobretudo na região sudeste e acompanhado pela região sul. Quer dizer, geograficamente, o diagnóstico sinaliza para onde temos que ter políticas públicas, para onde temos que ter investimento, para onde devemos ter formações e formações de humanistas ali, né? Outros aspectos que são colocados ali, né? Dados econômicos e financeiros sobre o profissional de humanas, e isso acaba com o mito do senhor Ventralbe, né, que dizia que profissional de humanas não tem emprego. A gente tem uma taxa de empregabilidade do pós-graduando que passa de 80%, tá?
eu passava até 2016, porque de 2016 para cá a gente teve vários governos que esse desemprego aumentou, a gente não teve concursos públicos nas universidades, né? Então deve ter aumentado ali essa taxa de desempregabilidade. Mas de 2006 a 2016, 80% dos doutores de humanas tinham um emprego, o que era um indicador muito maior, às vezes, do que na própria América do Norte, quando a gente compara. Outro indicador interessante, a faixa salarial, a faixa de renda desses formados nas humanidades, né? E as áreas de atuação deles também nas humanidades. Tá? Os vários empregos que eles vão assumindo e como que a gente fala, né? O humanista ele só está na educação. Não. Existem várias outras inserções no mercado de trabalho que absorve o humanista. O documento também aponta algumas estratégias para serem pensadas no futuro. O fórum está discutindo essas estratégias atualmente. Nós estamos... primeiro de tudo, eu quero dizer que o edital para Humanidades que saiu foi um trabalho do fórum com base nesse diagnóstico que demonstrou para o secretário nacional de pesquisa, o professor Marcelo Morales, que conseguimos comprovar que as humanidades elas mereciam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, FNDCT, né? Porque o FNDCT ele tem ali a sua divisão em vários CTs de hidro, de energia, de tecnologias, né? Que são CTs assim, que, num primeiro olhar, você fala, não tem humanidades aqui, né? Mas quando... E aí o argumento todo nosso é por meio do Kizala, por meio dessas nuvens, demonstrando para ele, olha... Como, por exemplo, a gente não pode falar de hidro sem falar de quilombolas, sem falar de populações afetadas por barragens, né? Como que a gente não pode falar de saúde sem falar de história, sem falar de ciências sociais, sem falar de antropologia, que são áreas do conhecimento que estão extremamente interligadas ali, e por conta disso, se nos anos de 2016 até 2021 nós recebemos 4 milhões de recursos para as humanas, foi histórico. Nós acabamos tendo um aporte de recursos de 50 milhões agora em 2022. Né? Até porque é movimento desse trabalho, desse fórum que tem sendo feito. Tá? Então, a gente discute ali também essas fontes de financiamento das humanas, essa fragmentação dessas fontes de financiamentos pelas ciências humanas, pelas ciências sociais aplicadas, pelas linguística, letras e artes, né? Como que cada área se comporta nesse bolo de financiamento. Então, é um diagnóstico muito interessante. Bom, mas, voltando para a nossa discussão, para o nosso debate sobre a crise, eu quero retomar o pensamento do Byung-Chul Han, né, que é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, em que ele vai trazer esse livro que eu acho interessantíssimo, partindo de uma reflexão, né, do próprio Jean-François Lyotard, ampliando essa reflexão da condição pós-moderna do Lyotard, né, e da sociedade do espetáculo do Guy Debord. Ele acaba entrando nessa ideia, nesse conceito de sociedade do cansaço. E o que é essa sociedade do cansaço? Uma sociedade inchada, estagnada na própria gordura das informações que produz e que, portanto, ela não tem como avançar humanitariamente. Né? Em linhas gerais, seria isso. Agora, o que faz? Qual é um dos agentes fundamentais de produção da sociedade do cansaço? O que ele chama da sociedade do desempenho. E a sociedade do desempenho nada mais é que a troca da disciplina, do paradigma da disciplina pelo paradigma do desempenho. Então, por exemplo, se nos anos 70 o empregado ele era avaliado pela sua pontualidade, pela sua assiduidade, né, pelo seu comprometimento disciplinar na empresa, hoje esse sujeito, se ele ainda é empregado, mas dificilmente ele tem um emprego, porque esse emprego foi terceirizado, né,
ele é avaliado pelo seu desempenho. Então, o que significa o desempenho? Significa uma ideia de que deixa comigo que eu faço, né? A gente precisa disso, 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 se vira para fazer. Que é algo, por incrível que pareça, quando eu estava lendo o Byung-Chul Han, falava, nossa, mas isso é a vida acadêmica total, né? Que nos cobra um desempenho, quer dizer, que nos institui uma forma de desempenho, e esse desempenho diz, olha, é isso que a gente deve fazer. Então, qual é a lógica do desempenho? É uma positividade do poder, né? Sim, eu posso. Sim, eu faço. Essa positividade do poder, né, ela é acentuada por toda uma bibliografia, né, dos chamados coaches, principalmente, né, dos coaches, que colocam ali várias produções que dão soluções mágicas para a pessoa ter uma boa produtividade no seu trabalho. Então, aqui eu estava numa livraria aqui perto de casa, né? E a banca principal da livraria eram esses 2 livros eu fotografei, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Olha que louco. O sucesso no trabalho. Olha que mundo louco que a gente está vivendo. Né? Fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Por quê? Porque isso é efetivamente essa lógica do empenho que tem uma positividade do poder, sim, eu posso fazer, né? E que dá uma ideia para o sujeito que faz de uma pretensa liberdade dele para fazer, né? Porque você já não tem que cumprir a disciplina, mas você tem que cumprir a tarefa, então você tem essa liberdade para executar a tarefa como lhe convier e a sua boa vontade. Então, o que faz essa sociedade de desempenho? Torna o trabalhador um empreendedor de si próprio. Então, você deixa de pensar nessas relações trabalhistas como patrão-empregado, mas como sujeito que empreende a si próprio, né? E em que ele acaba uma tarefa e já tem outras 3 ou 4 tarefas para ele fazer, né? Então, essa liberdade, falsa liberdade que ele teria para não seguir a disciplina, né, faz com que ele tenha novas coações, novos trabalhos para serem feitos, né? E que esses trabalhos ele tenha ali a gratificação e o reconhecimento, mas que um trabalho seguido do outro tem gerado ali para ele verdadeiros infartos psíquicos, como fala o Byung-Chul Han, na sociedade contemporânea, né? Quer dizer, o sujeito que fica exaurido por tudo aquilo que ele produz, porque tudo aquilo que ele produz acaba não encontrando ou não tendo um sentido na sua própria vida. E aí, quando eu presidi a Ampol, de 2000 e... Ai, gente, agora desculpa, eu não estou lembrado, 2016 a 2020, né? Foi 2016 a 2020. Uma das grandes inquietações da nossa diretoria foi de pensar professores super jovens, que é essa geração futura da pós-graduação, essa geração que nos sucederá, né? Eu já estou falando aqui de uma perspectiva de 22 anos de trabalho na pós-graduação, então, quer dizer, esses alunos que formamos são alunos que já estão ou deveriam estar assumindo por meio de concurso à universidade e deveriam estar assumindo também a pós-graduação, mas que eram jovens que entravam e que diziam, olha, a pós-graduação não dá para mim. Né? E aí, por que não dava? Porque criava uma crise de ansiedade muito grande entre eles. E isso se refletiu em casos de suicídios de estudantes de pós-graduação, suicídios de professores, um problema sanitário muito grande, que poucas pessoas deram conta disso, né? E aí, nesse ínterim, a gente fez, então, uma pesquisa sobre saúde. Nós reunimos um grupo de trabalho aqui da Universidade Estadual de Londrina, da enfermagem, que discute essa crise do burnout, né, e da ansiedade, e fizemos uma investigação com os professores de programas de pós-graduação da nossa associação. E esses resultados eles estão publicados tanto na revista da Ampol, vocês podem ir lá e olhar.
tem alguns artigos que nós produzimos em equipe com esse pessoal da enfermagem, como também alguns jornais de medicina, né, que trazem esses dados de uma maneira mais detalhada. Mas alguns resultados ali, né, que eu coloco em destaque, diz respeito quando você pergunta da qualidade de vida das pessoas. Então, o pesquisador, ele tem a ideia de que a qualidade de vida dele é boa, 63%, e muito boa, 12%, o que dá 75% das respostas entendendo como boa ou muito boa. Então, quer dizer, qualidade de vida do pesquisador, ele se entende como muito boa, mas é muito interessante quando a gente vai ver os outros dados, né? Você faz trabalho compulsivo e intenso? Olha só, 46% dizem que não, mas a grande maioria, 65%, diz que sim, que faz trabalhos compulsivos, ou seja, ele trabalha compulsivamente. Então, aí você já começa a falar, pô, como que essa lógica, né, de que a qualidade de vida é tão boa se eu estou compulsivamente trabalhando? Então, é a lógica da sociedade do desempenho, percebe? Em que medida? Na medida em que a pessoa não se dá conta, né, de que aquele trabalho que ela desenvolve está exaurindo ela. E aí, outra pergunta que eu achei muito interessante, né? Já precisou usar medicamentos relacionados à atividade laboral? 52% responderam que não, uma maioria, mas olha bem, 48% disseram que sim, que já precisaram fazer uso de algum medicamento nesse sentido. Então, quer dizer, essa qualidade ela não é tão boa assim quanto se parece. A gente precisa atentar para a relação de saúde. Então, a pesquisa, ela, além de fazer esse diagnóstico, ela aponta algumas características ou dá algumas dicas, né, de como que o pesquisador ele tem que se policiar, né? Ele tem que se policiar com relação à saúde dele, ele tem que se policiar com relação à questão de atividades físicas, ele tem que se policiar com relação à excessiva participação de eventos, tá? Então, a pesquisa é muito legal. Entrem lá na revista da Ampol, busquem ali pela questão da saúde na letras em linguística, vocês vão ver o artigo. Então, ali traz algumas recomendações que eu julgo bastante interessantes. Bom, eu já estou indo aqui para os meus finalmente, porque eu acredito que meu tempo tenha se esgotado, né? Então, dentro desse diagnóstico todo que eu trouxe da crise do paradigma humanista, e como que, a partir dessa crise, a gente pode estar fazendo uma limonada. E eu acho que essa limonada, a gente tem que estar muito atento. Volto a falar, essa crise tem a ver com o momento político que a gente vive, né? E é claro, a gente precisa, sim, de uma nova guinada nessa relação política. O pessoal até falou, olha, você não pode fazer propaganda política, não é propaganda política que eu estou fazendo, mas o que eu estou apontando é que nós sim precisamos de uma nova guinada que pense uma política científica, uma política pública científica para o país e que seja séria, né? E, nesse sentido, eu aponto aqui alguns aspectos, esses que são desenvolvidos dentro da ordem dos Quisalas, como também algo para a gente pensar em nossas próprias relações de trabalho e nossos programas de pós-graduação. Primeiro de tudo, acreditar que a gente tem que mensurar a produção pelo alcance de formação de recursos humanos em regiões mais isoladas, né? Se uma coordenadoria de aperfeiçoamento e pessoal, né, de ensino superior, que a missão é ter a formação continuada, estou falando da CAPES, né? A CAPES ela tem que atingir aquele mapa que a Quisalas aponta, que é o quadro que tem poucos recursos humanos ou poucas pessoas com titulação para atuar na formação local. E por que a gente tem que pensar isso? Né? Não que todos tenham que ser doutores, mas todos têm que estar nessa formação continuada, que essa formação continuada contribui imensamente para
a cultura local, para o desenvolvimento local, para o humanismo local, né, e para o diálogo científico, né, e de uma sociedade menos desigual. Tá? Então, nesse sentido é que a gente tem que pensar essa formação de recursos humanos, dessa ação do sujeito formado na transformação social local. Tá? Então, a gente tem que começar a mensurar dados pelas regiões que estão mais isoladas, pelo esse diagnóstico que Sala demonstra no mapa brasileiro, como que Norte, Centro-Oeste, Nordeste ainda tem um número de doutores, de mestres, bem inferior a regiões Sul e Sudeste, mas que a gente tem que buscar uma política, sim, de desenvolvimento lá. Quando eu tive conversando com alguns presidentes da CAPES, e vejam vocês que nós tivemos 5 presidentes da CAPES, né? Quando eu conversei com o primeiro deles, desse governo, que foi o professor Anderson Ribeiro, a fala era a seguinte: como que a gente vai ter programa de pós-graduação de doutorado numa cidade que não tem aeroporto? E eu dizia exatamente o contrário, para ele falar, professor, ali que a gente precisa ter um programa de pós-graduação exatamente para a gente poder ter aeroporto um dia. Né? Não é o cavalo colocado na frente, atrás da carroça, o cavalo tem que ser na frente da carroça, ele tem que alavancar o desenvolvimento. Né? Então, o que a gente vê é que a lógica desenvolvimentista é muito complicada. Outro aspecto, avaliar a relação do saber científico produzido em PPGs com saberes locais. É o que a gente tem falado, sobretudo, de pesquisa cidadã, né? É o que a gente tem falado de pesquisa participativa, ou seja, termos metodologias, né, mais voltadas para essa valorização dos saberes locais, que é algo que eu vejo, por exemplo, na Amazônia. Né? Como que nós podemos aprender com moradores ribeirinhos, com povos das florestas, povos originais, que estão ali localizados há muito mais tempo, e que eles podem trazer esse saber e nos ensinar bastante. Né? Então, a gente precisa trazer esses critérios como uma forma de avaliação. Outra coisa, popularizar a comunicação das descobertas científicas, tornando-os acessíveis à população não acadêmica, em vez de arquivos e números de produtos que nossa mente nunca conseguirá registrar por completo, né? Ou realizar o trabalho de tradução do conhecimento produzido. Então, é o debate que a gente tem que fazer sobre divulgação científica, gente. O que teu projeto pode gerar de um podcast, pode gerar de uma live, pode gerar num conteúdo mais acessível à comunidade. Ou seja, como que a gente pode falar para fora da bolha. É esse que é o problema que está sendo pautado para nós nos dias de hoje. Né? A gente está falando de uma academia que está vivendo dentro da bolha. A gente não consegue se olhar para fora. Então, esse é um desafio que está sendo colocado, que a gente precisa olhar e pensar para fora da bolha. Então, não estou dizendo que a gente não tem que parar de produzir artigo, não é isso. Tá? Acho que a gente tem que ter artigos, mas a gente tem que ter produtos, principalmente produtos que falem para o público geral, que falem para aquela pessoa do seu bairro que não sabe aquilo que você faz e que saiba falar aquilo de uma maneira mais descomplicada. Outro aspecto, cuidar, já estou acabando aqui, viu, Zé Pereira? Cuidar da saúde e do bem-estar do pesquisador, né? Um tema que eu acho que vale muito a pena, busquem esse livro do Stuart Farnstein, que é um físico, divulgador científico, que fala sobre a ignorância, a importância da ignorância na academia. A academia tem que falar daquilo que não sabe e não daquilo que ela acha que sabe. A gente tem projetos de pesquisa que as pessoas dizem muito aquilo que sabem, mas elas esquecem de dizer sobre aquilo que não sabem, tá? E encarar ali os desafios que são colocados para as humanidades, que eu já falei, pesquisa cidadã, pesquisa participativa, o projeto Lei 7.082 das éticas nas humanidades, que é algo que a gente tem feito um trabalho bastante interessante com um grupo de trabalho para discutir as éticas. Talvez um dia, se for o caso, volta aí para a gente discutir esse tópico em específico, e sobre as ENTICs, as Estratégias Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que venceram esse ano
e que o governo quer fazer a toque de caixa em 3 meses, um assunto que era para ser avaliado, para ser discutido, essas estratégias, quer fazer em 3 meses ali as novas estratégias para o próximo quinquênio, que é algo que será algo catastrófico. Então, a gente precisa discutir, a gente precisa avaliar, porque as ciências humanas fazem parte dessas entities. Tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado, sem nenhuma alusão política, e com o meu e-mail ali, fredmar@el.br, para vocês fazerem contato, tá? Até mais. Zé, seu microfone está fechado. Professor Frederico, muito obrigado pela brilhante contribuição e te aguardamos na parte final da nossa mesa. Na sequência, convido o professor doutor Rodrigo Constante Martins, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, bacharel e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos, doutor pelo Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais da Universidade de São Paulo. Possui 3 pós-doutorados, sendo o primeiro feito na UFSCar, no ano de 2004, nos anos 2004 e 2005. O segundo pela École Études em Ciências Sociais de Paris. E o terceiro pela Universidade de Paris. Ele é professor associado do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, onde eu tive o prazer de tê-lo como professor e como coordenador do Programa de Doutorado em Sociologia. Foi chefe do Departamento de Sociologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Desde janeiro de 2021, é pró-reitor de pós-graduação da UFSCar. Foi pesquisador visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, professor visitante da Universidade de Paris e pesquisador convidado do Instituto Hecher na França. Atua na área da sociologia, com ênfase em sociologia rural e sociologia ambiental. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. É membro da diretoria da Rede de Estudos Rurais. As áreas de interesse e de investigação são questão agrária e conflitos socioambientais, ruralidade e meio ambiente, sociedade e recursos hídricos, desenvolvimento rural, governança das águas e teoria social. Um belíssimo currículo, obrigado por se propor a contribuir conosco, e uma experiência muito prática, né, em interdisciplinaridade. Com a palavra, professor Rodrigo. Boa noite a todas as pessoas, mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, estar na Unemat, mesmo que à distância. Foi muito bom escutar o Frederico e ver a sua leitura desse contexto. Eu acho que a minha fala vai dialogar bastante com vários dos elementos que ele colocou em sua apresentação. Bom, a crise das humanidades no Brasil, eu acho que o primeiro ponto, pelo menos foi assim que eu comecei a organizar a minha fala. O primeiro ponto a se enfrentar é de qual crise nós estamos falando. Falamos de crise das humanidades no Brasil, estamos nos referindo exatamente ao quê? Há várias entradas possíveis no tema, mas eu optei por organizar a minha entrada em 2 níveis. Um nível que eu estou chamando de um nível epistemológico, e um outro nível que é um nível político e da política. Então, na primeira parte da minha fala, eu vou tentar chegar
Claro que vai ter que ser uma trajetória bem curta por conta do tempo, mas eu vou tentar chegar àquilo que me parece ser fundamental nesse momento, do ponto de vista epistemológico, para explicar o contexto da crise das humanidades, e aí concordo com o Frederico também, não é apenas no Brasil, mas eu vou tentar me ater ao Brasil apenas, e chegando, né, ao núcleo dessa crise do ponto de vista epistemológico, eu vou tentar enfrentar alguns temas da política, mas discutindo o nível político especificamente no que concerne à pós-graduação. E porque entendo que, exatamente até pelo contexto, né, do evento, isso me parece ser bastante proveitoso. E aí nós vamos entrar no campo da interdisciplinaridade, falando de pós-graduação e da crise das humanidades no contexto da pós-graduação. Então, sinteticamente, essa será a minha trajetória. Bom, então, começando pelo nível epistemológico. O que é a crise? Né? Ao que nós nos referimos como crise das humanidades, que possa ser identificada no nível epistemológico? Bom, primeiro, é claro, eu vou tentar me prender mais à sociologia, que é meu campo, mas isso escapa à sociologia. Na verdade, eu entendo que essa discussão epistemológica ela está para além da sociologia, ela transborda as fronteiras da sociologia, porque a sociologia não é capaz de abordá-la especificamente, nem as ciências sociais. Tá? Está para além disso. Mas o que está em jogo hoje no debate epistemológico em torno das humanidades? O que está em jogo é o sujeito do conhecimento. Que sujeito do conhecimento? A pergunta é: quem conhece? Quem produz o conhecimento nas humanidades? E mais especificamente, para além das humanidades, né? Quais são os modelos com os quais nós, pesquisadores, professores, nos formamos, modelos de pensamento, formas de classificação da vida social, formas de classificação da academia, a compreensão sobre o que é ciência, a compreensão sobre o que é filosofia, do final do século XIX para cá. Nós temos um autor que é um dos pais da sociologia, e todo estudante de ciências sociais lê muito esse autor, que é o sociólogo francês, filósofo e sociólogo francês, Émile Durkheim, que viveu da passagem do século XIX para o século XX, e foi dos primeiros autores a apresentar uma definição sobre o objeto da sociologia. E eu estou falando de objeto da sociologia porque essa definição do Durkheim ela também vai para além da sociologia, que seria entender, tomar como objeto da sociologia o fato social. E o fato social pensado como coisa, no seguinte sentido: paralelamente ao conhecimento produzido em outras áreas do saber, como a física, a química, as chamadas ciências do corpo, seria importante que a produção de conhecimento na sociologia, que a pesquisa sociológica, tomasse o seu objeto de estudo como algo externo e o pesquisador pudesse ser neutralizado como agente do conhecimento. Ou seja, todas as minhas características sociais, né, todos os marcadores sociais que me atravessam como sujeito, ou seja, a minha posição de classe, a minha cor, o meu gênero, enfim, as minhas escolhas, tudo isso teria que ser neutralizado para que eu, como cientista, e somente como cientista, né, pudesse abrir mão daquilo que Durkheim chamava de pré-noções para compreender esse fato social. Bom, o que está em jogo nessa discussão? O que estava em jogo? Estava em jogo a ideia de que a ciência existe a partir da separação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento.
E nessa separação, as características do sujeito do conhecimento são apagadas. A sociologia se funda assim. Um filósofo francês, né, chamado Michel Foucault, foi, partindo de um outro filósofo muito importante, Friedrich Nietzsche, Foucault avançou na crítica a esse sujeito do conhecimento, afirmando que o sujeito do conhecimento ele sempre é histórico, e todo conhecimento produzido, ele é um conhecimento produzido via indivíduos que são socialmente posicionados. Os indivíduos não vivem pairando no ar. Aquilo que era chamado de pré-noção na sociologia durkheimiana, na verdade, é a existência dos indivíduos. Eu não consigo pensar deixando de lado tudo aquilo que me atravessa ao longo da minha formação social. E avançando nessa crítica, e eu não quero ficar no Foucault, nós chegamos à segunda metade do século XX, às 2 últimas décadas do século XX, com a conformação de uma crítica mais radical a esse sujeito do conhecimento, que é a chamada crítica pós-colonial, o pensamento pós-colonial. Eu não vou me deter ao pensamento pós-colonial de maneira sistemática. Trata-se de um campo do saber de um campo teórico-analítico, ou como alguns preferem, trata-se de uma força analítica que reúne pesquisadores intelectuais, pesquisadoras de diferentes áreas. A perspectiva pós-colonial em si, ela é uma perspectiva transdisciplinar, para indo além da interdisciplinaridade. Então, autores como Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Aníbal Quijano, Ramon Crossvogel, enfim, são autores importantes desse campo. E o que é o fundamento da crítica pós-colonial? O fundamento da crítica pós-colonial é o de que esse sujeito abstrato, defendido como aquele sujeito capaz de conhecer, de produzir o conhecimento, ele não é abstrato. Ele nos foi apresentado como abstrato, mas ele não é abstrato. Trata-se de um sujeito socialmente posicionado e com marcadores sociais importantes, definido no espaço social a partir de marcadores sociais. Quem é esse sujeito abstrato? Ele não é um ser racional que paira no ar, no sentido, inclusive, da filosofia kantiana. Historicamente, e aí não apenas na área das humanidades, mas para além da área das humanidades, esse sujeito do conhecimento é o homem branco europeu. É esse o sujeito do conhecimento. Portanto, ele não é abstrato. E ao afirmar que quem produz esse conhecimento é o homem branco europeu, o que se está fazendo? Se está desmistificando que a produção do conhecimento possa ser pensada para além das relações de poder. E aí, voltando a Foucault, saber é poder, conhecimento é poder. A produção do conhecimento também é poder. Portanto, quem produz o conhecimento está inscrito em relações de poder. Se nós pegarmos a história das nossas instituições universitárias no Brasil, a formação da primeira grande universidade em termos de tamanho e também de importância, né, ao longo do século XX, foi a Universidade de São Paulo. Não por acaso, a Universidade de São Paulo foi criada pelo quê? Foi criada por uma missão francesa. Uma missão de intelectuais franceses, trazidos para São Paulo, para criar a Universidade de São Paulo. Assim como a Escola de Sociologia e Política em São Paulo, já para focar na área de humanidades, também foi criada por uma mescla, né, de pesquisadores vindos da França e dos Estados Unidos. E aí, já tratando desse laço de produção de conhecimento entre Europa e Estados Unidos. Portanto, o que os pós-coloniais nos dirão é que, no contexto do século XX, a produção de conhecimento
ela se organiza a partir de uma lógica sistêmica que derivou do colonialismo, e o colonialismo entendido enquanto um fato histórico-social. E por que o colonialismo? Porque a grande marca do século XIX e do século XX, do ponto de vista de organização das relações entre diferentes sociedades, que depois nós passamos a chamar de diferentes nações, se deu mediante o colonialismo. O colonialismo sobre a América portuguesa, a América espanhola, o colonialismo sobre a África, o colonialismo que se estendeu na produção de uma forma de orientalismo, né? Um outro autor também importante para a crítica pós-colonial é o Edward Said, num livro fundamental chamado Orientalismo. Então, o que se está chamando a atenção nesse contexto? Para o fato de que a produção do conhecimento ela é necessariamente a produção de um conhecimento que está amparada em regimes políticos e que tem um discurso centrado em uma experiência social. Que experiência social é essa? A experiência social dos países europeus. E aquilo que passará a ser designado como uma experiência social eurocentrada sobre o que é sociedade, o que é Estado, o que é religião, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é a família, e daí por diante. Portanto, há uma produção de conhecimento pautada por uma agenda que não é uma agenda neutra. Ela é uma agenda eurocentrada que se impõe a outras sociedades. Então, do ponto de vista das ciências sociais, quais são os grandes temas das ciências sociais em termos de agenda de pesquisa da segunda metade do século XX? Eu estou falando na antropologia, na ciência política e na sociologia. Desenvolvimento. O que é desenvolvimento? O desenvolvimento no formato social e econômico europeu. Essa é a matriz, esse é o modelo. Então, esse é o modelo a ser pensado de desenvolvimento para sociedades latino-americanas e africanas. Além do desenvolvimento, o tema do Estado. Que Estado? O que é Estado? Democracia. Qual democracia? Que tipo de democracia? Quem participa da democracia? O que é democracia? O tema dos direitos humanos. Quais direitos humanos? O que é ser humano no contexto de um regime colonial? Portanto, o que essa crítica pós-colonial apresenta é uma desestabilização das categorias de explicação do mundo social, categorias eurocentradas produzidas no âmbito das ciências humanas. É isso. E essa desestabilização tem consequências políticas importantes. Nós chegamos, avançando na perspectiva pós-colonial, nós chegamos a um termo, resgatando a história colonial, nós chegamos a um termo histórico de reconhecimento de uma série de categorias que não fizeram parte do repertório de estudos, seja na América Latina, seja na África, não fizeram parte do repertório de estudos das ciências humanas. Por quê? Porque não eram categorias compreendidas ou definidas como categorias centrais para o modo de pensar europeu. Exemplo: raça, etnia, gênero. Se nós pegarmos a filosofia na Europa
do século XX, o tema do gênero, quando aparece, ele aparece muito timidamente. Mesmo nas ciências sociais, o tema da etnia aparece de que modo? Não aparece como etnia. Aparece como a investida de conhecimento da antropologia europeia para, literalmente, reconhecer em missões de expedição aqueles grupos sociais que são tomados quase que como selvagens. Raça. É marcante quando nós pegamos a história do pensamento social até metade do século XX, é marcante não apenas como a questão racial ela é deixada de lado, mas que aqueles que estão produzindo conhecimento sobre a questão racial, nos Estados Unidos, por exemplo, né, o Du Bois é um exemplo disso, não era reconhecido como sociólogo. Muito pelo contrário. Era deixado de lado justamente em razão das tensões que a questão racial trazia. Onde eu estou querendo chegar com esse preâmbulo em torno do pensamento pós-colonial? É que hoje, na sociedade brasileira, a crítica pós-colonial, e ela é transversa, ela cruza vários campos do saber, ela é interdisciplinar, portanto, a crítica pós-colonial ajudou a trazer para o relevo das humanidades temas que são centrais para a explicação da desigualdade social no Brasil. E quando eu falo de desigualdade social, eu estou falando de desigualdade no nível material e no nível simbólico. E esse é o problema das humanidades. Essa é a questão central nesse momento em que estamos vivendo. As humanidades, e agora eu vou me aproximando do nível político, que eu havia mencionado como uma outra parte da minha exposição, as humanidades se tornaram alvo de leituras conservadoras sobre a sociedade brasileira que não aceitam, por exemplo, que se fale em raça no Brasil. Falar em raça é como se estiver falando... Ao falar em raça é como se nós estivéssemos falando de ideologia e não estivéssemos falando de um objeto de estudo fundamental para as humanidades. Ao falar em gênero, é como se nós estivéssemos falando, desestabilizando todos os regramentos e o contexto de estabilidade daquilo que se conhece por gênero. Homem, mulher, e não nada além das figuras do homem e da mulher, e esse gênero entendido no âmbito de uma ordem patriarcal, um domínio masculino. Etnia, ora, referir-se aos indígenas é como está fazendo a referência à desintegração da sociedade nacional. Portanto, eu não vou me estender a outras dimensões, mas passando apenas por essas, né? Raça, gênero e etnia, que são categorias fundamentais nessa crítica pós-colonial e que hoje pautam boa parte das pesquisas, dos estudos nas áreas de humanidades, referir-se a esses temas, hoje no contexto público, tornou-se uma forma de agressão a qualquer possibilidade de interlocução. Para fazer uma comparação com Habermas, há trava na comunicação, não há ação comunicativa. Então, se alguém faz qualquer menção, são termos, não é mais um campo de estudos, né? São termos que se tornaram objeto de reação imediata. Falar de relações raciais
quando eu uso a expressão relações raciais, eu sou socialmente posicionado. Ele é o de tal matriz ideológica, política, etc. Isso não é reconhecido mais como um tema de investigação do campo das humanidades. Então, o que as humanidades produzem? E aí é o que o discurso conservador irá dizer. E quando eu falo discurso conservador, o que é esse conservador? Esse conservadorismo? Conservadorismo, eu estou me referindo, não é uma crítica. Eu tenho várias razões para criticar o conservadorismo, mas não é esse o local para fazer isso. Eu estou me referindo ao conservadorismo como uma posição social de conservação, por isso conservador, de conservação de determinada estrutura social. Que estrutura social é a estrutura de formação da sociedade brasileira? Nós somos uma sociedade de matriz patriarcal e escravocrata. Nós somos uma sociedade de matriz patriarcal, escravocrata, que subjugou negros, negras, indígenas, uma sociedade patriarcal em que a propriedade se vincula à figura masculina, o homem é o grande agente à frente da família, e ao mostrar, ao revelar como essas imbricações de ordem patriarcal e de ordem escravocrata existem na sociedade brasileira, é claro que isso desestabiliza, como já disse lá atrás, o local cômodo, né, dos grupos sociais que estão mantidos nessa ordem patriarcal e escravocrata, mas isso não é visto como resultado de produção de conhecimento na área de humanidades. Isso é visto como se fosse um simples enfrentamento político, como se fosse algo, como se posições políticas fossem retiradas de vitrines de shopping center. Né? Então é por isso que eu defendo. Se eu trabalho com relações raciais, é porque eu defendo negros. É isso. E se eu defendo negros, eu sou matizado socialmente. Eu sou identificado a partir de determinados padrões. O mesmo em relação aos indígenas. O mesmo em relação às mulheres. Portanto, as humanidades se tornaram um objeto do conservadorismo, porque o que o conservadorismo visa como conservação é exatamente assegurar a reprodução da família patriarcal, não aceitar que nós vivemos em uma sociedade racializada, portanto a raça não existe, não aceitar que nós vivemos em uma sociedade que luta o tempo inteiro contra determinadas etnias, porque isso também não existe. Então, é a recusa a todo conhecimento produzido pela área de humanidades. E isso vai parar onde? Essa é a grande questão. Isso vai parar na produção de uma política, e agora eu estou falando de política no sentido institucional, mas isso vai levar à produção de, não uma, mas de políticas que irão minar a produção de conhecimento na área de humanidades. Portanto, a área de humanidades, ela não é apenas descartável. Ela é descartável porque ela desestabiliza. E por isso, ela não deve ser alvo de investimento. Então, quando se diz, e o Frederico apontou bem isso, né, quando se diz, olha, a área de humanidades, a produção da área de humanidades não é importante, como foi dito por um ministro da educação, ela não é importante por quê? Porque o que ela produz desestabiliza determinadas relações. Então, qual é o enfrentamento? Qual é o enfrentamento político? Bom, exclua as humanidades dos currículos, não invista em humanidades, né? Acabe com os editais de humanidades,
Esse edital que o Frederico bem mencionou e que ele participou, inclusive da luta política para que viesse à tona, o edital para as humanidades, ele vem depois de um longo período sem investimento na área de humanidades. Então, a área de humanidades ela é apresentada como descartável. Por quê? Exatamente porque ela faz aquilo que deve fazer. Ela leva ao questionamento. Ela traz a crítica. E a crítica é entendida no sentido de construção. Levar determinadas relações ao limite da crítica, ao limite da sua realização. Levar determinadas relações ao limite de sua existência. É isso que a área de humanidades faz. Mas ela é enfrentada, portanto, como algo que deve ser deixado de lado. Que não deve ser objeto de investimento e que, portanto, qualquer direcionamento à produção da área de humanidades é visto como ideológico. Ou seja, fazer sociologia, assim como fazer antropologia, ou fazer ciência política, ou fazer história, tornou-se, no olhar conservador, uma produção ideológica. Significa, como um sociólogo, um colega da Universidade Federal de Pernambuco disse há pouco tempo, nós acabamos de ter o encontro da ANPOX, da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação na área de Ciências Sociais, e ele dizia, eu nunca imaginei que eu pudesse receber um parecer em um projeto, né, e no parecer diziam, um projeto que foi enviado, não foi a uma agência nacional, foi a fundação do seu estado, a Fundação de Pesquisa lá de Pernambuco, ele dizia, no parecer, que foi feito por alguém que não é da área de humanidades, dizia que o que eu estava produzindo era conversa de botequim. Ou seja, todas as mediações possíveis foram quebradas para atacar a área de humanidades. E, voltando à questão da política, como isso aparece na política? Isso aparece via exclusão da área de humanidades daquilo que estrutura a produção de conhecimento no país. Vou dar apenas um exemplo, mas não é um exemplo pequeno, é um grande exemplo. Se nós formos visitar as áreas prioritárias de investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério definiu áreas prioritárias para o período de 2020 a 2023. Porque é importante, porque são importantes as áreas prioritárias. Porque em todos os editais, e aí não são apenas os editais do CNPq, mas são os editais também da CAPES, editais da FAPESP em São Paulo, enfim, os editais, todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, quando você formula um projeto, você precisa mostrar o enquadramento do seu projeto dentro dessas áreas prioritárias. Hoje isso é cobrado. Então, as áreas prioritárias definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foram 5. 5 grandes áreas. Eu vou me referir rapidamente a elas. Área 1, tecnologias estratégicas. Dentro dela tem tecnologias espaciais, nucleares, cibernéticas, de segurança pública e de fronteira. Área 2, tecnologias habilitadoras. Dentro, inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados, biotecnologia e nanotecnologia. Área 3, tecnologias de produção. Dentro, indústria, agronegócio, comunicações, infraestrutura e serviços. Área 4, tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Dentro, cidades inteligentes e sustentáveis, energias renováveis, bioeconomia, tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, tratamento de poluição, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais e preservação ambiental. E, por fim, tecnologias para a qualidade de vida. Aqui dentro, saúde, saneamento básico, segurança hídrica e tecnologias assistivas. Ponto final. Acabou.
É isso. É marcante que em uma sociedade como a brasileira nós não tenhamos como, eu não vou dizer nem como ponto específico dentro das áreas, mas como um dos eixos, como área prioritária de pesquisa, por exemplo, relações raciais ou relações de gênero, novas composições de gênero. Isso é fundamental para que se entenda o que ocorre hoje com a sociedade brasileira, do ponto de vista de sua organização social. O que a área de humanidades tem de fazer? O Frederico apontou bem. Nós precisamos, dentro dessas áreas definidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, nós precisamos nos espremer e procurar um enquadramento. Né? O Frederico deu até o exemplo de recursos hídricos. E eu, como trabalho, um dos meus temas de investigação é o tema das águas, como digo, mas conflitos de acesso. Eu trabalho com pesquiso conflitos de acesso à terra e à água. Eu estou sempre ali grudado no recursos hídricos, mas o que eles chamam de recursos hídricos é diferente de água, porque água é representação social. Então eu tenho que forçar, né, torcer ou esticar a corda para dizer, olha, eu estou aqui trabalhando com recursos hídricos. Mas não há nenhum eixo dos 5, nenhum eixo que contemple, e olha que eu estou falando de temas muito pontuais da sociologia, das ciências sociais, mas que contemple a grande área de humanidades. Não há história. Ou seja, nesse momento, nós temos áreas prioritárias de investimento em ciência no Brasil que despreza qualquer tema relativo à história. Não há história. Bom, eu preciso dar uma olhada no meu tempo, que acho que estou chegando também perto do final. Isso tudo tem implicações marcantes para pensarmos o contexto das humanidades no Brasil. Ou seja, a chamada... Aí eu vou, retornando ao início da minha fala, o que é a crise das humanidades? Não há como compreender a crise das humanidades no Brasil sem compreender o momento político pelo qual passamos, porque as humanidades estão no centro disso. E não são apenas as humanidades, porque nós chegamos... Mas aqui o nosso objeto são as humanidades. Mas nós chegamos a uma situação de que as humanidades expressam parte da crise, mas conhecimento relacionado às ciências ambientais hoje também é objeto, é alvo de questionamento. É alvo de questionamento. Aí já é uma outra discussão. Mas as humanidades estão nesse centro. E estão nesse centro exatamente por conta de uma visão sobre sociedade, sobre produção de conhecimento, sobre o novo em termos de teoria social, que vai além de uma leitura mais conservadora acerca do que é a produção de conhecimento em humanidades. Então, na medida em que nós nos aproximamos dos reais problemas da sociedade brasileira, ou seja, na medida em que as ciências humanas revelam os reais problemas da sociedade brasileira, elas se fragilizam. Então, seria cômico não fosse trágico, né? Que para manter as ciências humanas nós tenhamos que adequá-las ou que domá-las, domesticá-las, para que elas não revelem explicitamente o que é seu objetivo, né? Que é desmistificar relações, que é explicitar os quadros reais de estruturação de uma sociedade como a sociedade brasileira e resgatar na história brasileira aquilo que nos define enquanto sociedade, enquanto nação e enquanto sujeitos. Tudo isso tem implicações no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tem implicações no Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? Se nós formos verificar a disparidade social da pós-graduação no Brasil, que todos conhecem, mas ela é ainda mais impactante quando nós verificamos a desigualdade em termos de áreas.
Não é por acaso que hoje, na região norte do país, nós só tenhamos um programa de pós-graduação em sociologia e que só tem mestrado, não tem doutorado. Ou seja, a região norte do país, ela não pode... Nós não temos como pensar a região norte formando doutores na região norte no atual contexto, porque não há um doutorado em sociologia na região norte. É isso que eu quero ressaltar. E isso é produto de política. Isso é produto de uma visão sobre o que deve ser a área de humanidades. Claro que eu estou explicitando, eu estou avançando nisso, dando um exemplo maior nas ciências sociais, mas nós poderíamos avançar para outras áreas. Para finalizar, porque eu estourei meu tempo, pelo menos do que eu estou controlando, o que eu coloquei aqui, ele já até fez barulho, meu celular. Para finalizar, o contexto de produção de conhecimento na área de humanidades, que, como acabei de afirmar, que é desigual em diferentes regiões do país, ele acaba sendo sobreafetado pela ausência dos investimentos. E aí, quando nós pegamos a distribuição de investimentos na área de humanidades no Brasil, não apenas o investimento caiu bastante, hoje é muito pequeno, mas ele também é desigual, né? O que nos coloca, pelo menos, há 20 anos atrás. Então, hoje, o cenário de investimento em ciências humanas, e eu estou falando muito pela pós-graduação, porque eu até por estar à frente da gestão da pós-graduação da UFSCar, venho participando de várias comissões do Fórum Nacional de Pró-Reitores de pós-graduação, e um dos trabalhos que nós estamos fazendo é exatamente o das áreas de investimento na pós-graduação no país. E é impressionante como, pensando em áreas de investimento, a área de humanidades, ela não só recebe muito menos investimento, mas quando nós jogamos no mapa nacional, o investimento na região norte do país é muito pequeno. No Nordeste é pequeno, mas quando comparado com a região norte é a mais afetada, mas de maneira muito distante. E isso tem a ver também, já para eu finalizar, com o modo como o norte do país, a região norte do país, vem sendo pensada também no nosso contexto de política nacional. Pelo menos é o que eu avalio desde a reunião desses dados. Bem, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez quero agradecer o convite e espero ter conseguido trazer algumas questões que ajudem no debate, e fico à disposição de vocês. Obrigado, professor Rodrigo, pelas preciosas e valiosas contribuições. Nós temos limite de tempo aqui em função da relação contratual com o YouTube, e nós vamos precisar apressar um pouco. Nós tivemos questões colocadas, importantes, interessantes, né, mas que também foram abordadas no contexto da fala, né, dos dois palestrantes. E eu convido, então, o professor Frederico Fernandes, professor, para fazer uma fala final de encerramento, né, de 3 a 5 minutos, e já, em nome do evento, agradecendo a disposição do professor que está contribuindo conosco, e que, com certeza, no andar dos nossos trabalhos, né, teremos outras oportunidades. Tá certo. Eu quero dizer para o Rodrigo que adorei a fala dele e que foi assim, as duas falas, embora a gente não tivesse ensaiado aqui, foram bem complementares e apontam para o mesmo caminho dessa relação de crise. O Rodrigo trabalhou muito esse pressuposto epistemológico, né, que é algo também fundamental que a gente vê na nossa relação do dia a dia.
E eu queria apontar, né, que, pensando aqui um pouco como uma filósofa estadunidense, ela tem um caráter liberal, né, dentro do pressuposto filosófico dela, que é a Martha Nussbaum. Ela tem um livro chamado Not for Profit, né, Why Humanities Are Necessary for Democracy. Quer dizer, não é por lucro, mas por que as humanidades elas são necessárias para a democracia. E eu acho que o que a Marta coloca ali naquele livro contempla bem as nossas duas falas aqui. Quer dizer, a necessidade que, se a gente quer uma sociedade, queremos ter um projeto de Estado, queremos ter um projeto de nação, é fundamental a gente ter as disciplinas das humanidades cada vez mais nos nossos currículos escolares, na graduação, nas universidades, nesse diálogo e nessa interseção com as ciências. A gente precisa sair desse modelo de ciência compartimentalizado, departamentalizado, né? A gente precisa também interagir, dialogar, e os colegas virem interagir e dialogar conosco, e nós com eles, nas outras áreas de saber. Isso eu vejo que se torna cada vez mais fundamental para uma construção democrática de país, porque um dos principais argumentos que a Nussbaum coloca das humanidades é que as humanidades elas constroem a sensibilidade e a alteridade, a capacidade de nos colocarmos nos lugares dos outros, né? E sem isso a gente não tem um pressuposto democrático, um debate democrático, um nível de civilização necessário para que a gente possa ter os avanços sociais que se fazem tão evidentes num país como o nosso, né? Bom, eu quero agradecer novamente e deixei meu e-mail à disposição, caso vocês queiram fazer contato, né? Dúvidas, comentários, né? Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, professor Frederico, pelas ponderações finais. E eu convido, então, o professor Rodrigo, a quem também já antecipo os agradecimentos, né, pela participação, pela presença e pela contribuição, e dizendo que, com certeza, teremos novas demandas, né, e que fique à vontade para suas considerações finais, professor Rodrigo. Obrigado, mais uma vez, pelo convite, por essa oportunidade também de escutar o Frederico e de colocarmos, né, o Frederico apontou bem, embora não tenhamos combinado, mas a gente conseguiu trazer questões complementares. Eu, indo também na direção desse fechamento do Frederico, sobre a área de humanidades, eu acho que um trabalho importante de desmistificação que nós precisamos fazer é sobre para que servem as humanidades. Né? Para que servem as humanidades? As humanidades, elas formam, mas elas formam, não é uma questão de formação, pode também ser, mas não necessariamente, para o mercado. A formação na área de humanidades, ela tem como fundamento a própria existência. É a vida. É isso. Você forma para isso. O acesso que a área de humanidades gera no ensino fundamental e no ensino médio, a filosofia, a poesia, a história, a literatura, isso produz vida, isso produz visões de mundo, isso enriquece as visões de mundo. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, né, de tentar mostrar que o papel das humanidades é um papel que está para além da formação para uma atividade pontual ou profissional que o indivíduo vai seguir ao longo da vida. É para isso também, mas a área de humanidades está para além disso. E se nós temos algum projeto para construir
uma ideia de sociedade e uma tradição de sociedade. Quando me refiro à tradição, eu quero dizer um perfil de sociedade que possa ser compreendido e que possa servir de referência para nós mesmos, nós não conseguiremos fazer isso sem as humanidades. Porque as humanidades nos levam aos questionamentos sobre as nossas próprias posições. E a diminuição, quando nós falamos de diminuição do investimento na área de humanidades, esse investimento não é apenas econômico, né? É uma diminuição também de espaço. É uma diminuição de espaço dentro dos currículos, e tudo isso certamente afeta e continuará afetando a nossa formação se não houver resistência. E quando eu me refiro a resistência, eu estou falando de resistência no sentido de político, efetivamente, né? Bom, eu fico também à disposição para a gente seguir dialogando em outros momentos. Todos podem me contactar também. Eu vou deixar meu e-mail também, mas também o Zé também tem meu e-mail, pode compartilhar. E espero que tenhamos outras oportunidades de interlocução. Um grande abraço. Obrigado novamente aos nossos palestrantes e internautas que participam, né? E eu quero, nesse momento, fazer uma deferência à nossa equipe de APCN, do APCN multidisciplinar, na pessoa da professora doutora Valnice Vilalva, da professora doutora Ana Andruchak, do professor doutor Dione Krinsky, da professora doutora Denise Jussara, da professora doutora Josete Canguçu, da professora doutora Marinês Rosa, do professor doutor Miguel Rodrigues, do professor doutor Leandro Mufato, do coordenador do campus, professor Ariel, e uma deferência especial à nossa colega, mestranda do PPGEL, a Maria Dias, né, que foi a operadora do nosso sistema, e ao nosso ilustre apresentador, professor doutor Samuel, a quem eu repasso a palavra para o encerramento das nossas atividades. E muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, professor José. Gostei do ilustre, hein? Será se eu sou? Brincadeira. Eu quero agradecer a todos os internautas, mas, sobretudo, aos professores, a esses pesquisadores da área das ciências humanas, professor Frederico Fernandes, professor Rodrigo Constante, que vieram aqui nos brindar com essas falas, que falam, sobretudo, da validade dos estudos nas humanidades, né? Isso é muito importante para todos nós, principalmente para vocês, internautas, que são estudantes que pertencem a essa área das humanidades em geral. Então, eu agradeço novamente ao professor Frederico Fernandes, da UEL, ao professor Rodrigo Constante, da Federal de São Carlos. Eu já li o livro do professor, vou tietar um pouco, eu já li um livro do professor Frederico, que é A Voz e o Sentido, e quando eu soube que o professor Rodrigo viria, chegou até mim um livro que é o Ruralidades, Trabalho e Meio Ambiente, que eu quero muito ler, e eu sei que vai ser de muita valia para o meu conhecimento também. Então, eu agradeço à Universidade do Estado de Mato Grosso, em nome da UNEMAT, no geral, e também ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, o PPGEL, aqui do campus de Tangará da Serra, atualmente sob a coordenação da professora doutora Valnice Vilalva. Eu agradeço aos internautas, a toda a comissão organizadora dessa primeira noite do nosso evento, dos nomes que eu já citei. E eu quero deixar aqui um agradecimento aos comentários, às participações, a todos os questionamentos e a todas as argumentações que foram feitas aqui no decorrer dessa palestra sobre uma área que precisa sempre ser debatida, valorizada, que é a área das humanidades. Então, eu agradeço a todos, deixo aqui o meu boa noite e até breve. Tchau, tchau, pessoal.